Questão 1. Os micro-organismos são muito pequenos para serem vistos a olho nu. Utilizamos aparelhos especiais para visualizá-los e também utilizamos unidades de medidas especiais para medi-los. Abaixo temos alguns micro-organismos e suas medidas em centímetro. Utilize a notação científica para simplificar a escrita das medidas apresentadas. Aí você tem a pulga, 0,4 centímetros, uma célula animal, 0,009 centímetros, e o reovírus, um vírus, com 0,000008 centímetros. Todos esses animais, eles são pequenos. Portanto, ao escrevê-los em notação científica, eles terão expoente negativo. A pulga mede 0,4 centímetros. Esse número vai servir de base para a gente fazer o coeficiente da notação científica, o primeiro número. Então, nós vamos movimentar a vírgula para que esse número fique entre 1 e 10. No caso, basta movimentar uma casa para a direita. O 0,4 vai ficar 4,0 no caso. Vezes, você cria a potência 10, que no caso vai ser elevada a menos 1. Por quê? Porque você só movimentou uma casa para a direita. A gente já sabe que é negativo, então nós temos aí no final 4 vezes 10 elevado a menos 1 centímetro. A célula animal, ela tem 0,009 centímetros. Então nós fazemos a mesma situação. Movimentar a vírgula desse 0,009 até ficar um número entre 1 e 10. No caso, fazemos a movimentação também para a direita em 3 casas. Eu consigo 9,09. Então, isso cria-se a potência vezes 10. Como foi movimentado 3 casas, então 3 unidades. Como é negativo, menos 3. Então, ficará 9 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. O reovírus, ele tem tamanho 0,000008 centímetros. Bom, nesse caso aí também nós utilizamos a mesma técnica de movimentar a vírgula, no caso para a direita, até encontrar um número entre 1 e 10. Nesse caso, a vírgula vai ser movimentada para a direita em 6 casas, para que eu possa criar o número 8 como coeficiente. Vezes a potência de 10, como foi movimentada 6 unidades para a direita, então vai ser menos 6, negativo. Então o reovírus, 8 vezes 10 elevado a menos 6. Questão 2. Acompanhe o raciocínio desse aluno. Quando a professora diz, quanto é 7 vezes 10 elevado a menos 5? Aí ele raciocina, 7 vezes 10 elevado a menos 1 é 0,7. 7 vezes 10 elevado a menos 2 é 0,07. 7 vezes 10 elevado a menos 3 é 0,007. 7 vezes 10 elevado a menos 5 tem 5 casas decimais, dá 0,00007. Agora é a sua vez. Qual a forma decimal do número 6 vezes 10 elevado a menos 4? O aluno notou que o número que seria criado tinha a mesma quantidade de casas decimais do que o valor do número do expoente. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 4, em forma de número, terá 4 casas decimais. Então, eu vou ter o valor 0,0006. Letra C, alternativa correta. Questão 3. Leia o texto. Aí, no caso, nós não vamos ler, mas vamos chamar a atenção para o valor mencionado, 385 milhões de metros. Aí no texto que fala sobre a NASA detectar laser enviado da Terra para satélite em órbita da Lua. Muito bem, então aqui ele pergunta, a distância em destaque do texto pode ser escrita por meio de uma notação científica. Qual a escrita correta para essa distância por meio dessa notação? Nós temos aí as opções, e aí nós temos que agora também transformar um número em uma notação científica. Isso nós já vimos aí em vários exemplos. Então nós vamos pegar o 385 milhões, no caso vai servir de base para fazer o coeficiente da notação científica. Nós vamos levar a vírgula desse número até o local onde ele possa ficar
representado por um número entre 1 e 10 para ser o coeficiente. Mas aí você vê que o número não apresenta vírgula. Isso, quando ocorre, não apresenta vírgula, é porque a vírgula está atrás do último algarismo, do último zero. Então, nesse caso, nós vamos movimentar agora para a esquerda 8 casas e obter o número 3,85. Com essa movimentação, eu crio a potência. Então, fica 3,85 vezes 10. E como foi movimentado 8 casas para a esquerda, nós vamos ter um expoente positivo de 8 unidades. No caso, letra B, 3,85 vezes 10 elevado a 8 metros seria a alternativa correta. Correção concluída com sucesso.